3 fundos imobiliários que pagam dividendos acima da Selic. Tá, eu vejo que muita gente aí fica preocupado com isso. Poxa, eu quero investir em fundos imobiliários, mas eu vejo que muitos não pagam o que um CDB, que um tesouro me pagaria, né? Para que eu vou investir em bolsa de valores se eu posso receber mais na renda fixa? Calma, existem ótimos fundos imobiliários que já pagam acima da Selic, tá? E com bastante qualidade. Vou te mostrar aqui 3 deles. Primeiro fundo imobiliário é o Habit 11, tá? Porque o Habit 11 traz esse alto dividendo. É um fundo imobiliário de papel, um ponto importante da gente levar em consideração, e pagou, nos últimos 12 meses, 15,56%, tá? De dividend yield, que dá R$ 13,69. É um fundo imobiliário que tem uma diversificação entre papéis bem interessante, só que um ponto que eu quero chamar a atenção, né? Eu vejo que muita gente ainda tá com o pé atrás com fundo imobiliário de papel e tudo mais, é que o Habit hoje possui aqui, quase que 80% aqui dos ratings da sua carteira em A, avaliados como A. O que isso quer dizer? Isso aqui é a nota de risco das operações, tá? Então, as operações que são avaliadas em A+, A e A-, são operações com baixo risco, tá? Todos aqueles problemas que a gente viram, que nós vimos em HCTR, DEVA, alguns em IRDM, TORD, VSLH, foram problemas originados de CRIs com ratings em C e D, tá? Ratings muito arriscados. O Habit consegue reunir aqui, né? E lógico que aqui não é nenhum tipo de recomendação, só estou mostrando fatos aqui para vocês. Resultados bem acima da média, tá? E com um nível de risco muito controlado. 80% dos ratings atualmente aqui estão em A. Então é um ponto bem interessante da gente olhar. Segundo fundo imobiliário é o VGIR11. É um outro fundo imobiliário de papel, tá? Que pagou aí 15% nos últimos 12 meses, R$ 1,47 por cota. Esse é um fundo imobiliário que está ali na base 10, tá? O que é interessante a gente olhar? É um fundo que tem 99,7% da sua carteira alocada, só 0,3% em caixa, e dessa alocação, 98,5% está indexada a CDI e somente 1,5% em IPCA, tá? Então é um fundo imobiliário que está muito indexado aí a CDI e está conseguindo trazer bons resultados. Aí você deve me perguntar, por que ele está conseguindo trazer mais do que a Selic, se a Selic é praticamente o CDI? Exatamente por quê? Isso aqui eu tirei lá do relatório gerencial. O objetivo do fundo é entregar rentabilidade, tá? Tendo como referência CDI mais um prêmio, tá? Então eles não pegam simplesmente o CDI e repassa, porque se fosse por isso, simplesmente o investidor ia lá e investia em um CDB que traz 100% do CDI, e aí não precisava do fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário leva o CDI como referência e traz também um prêmio de risco ali da operação. Então é bem interessante essa estratégia de investimento que o VGIR leva em mercado, tá? Então quem está buscando um fundo imobiliário de papel bem diversificado e com bons retornos é uma outra opção. Então já falamos aqui de 2 fundos imobiliários de papel, quero ir para um terceiro agora, tá? Porque é um fundo imobiliário que não é de papel. Então já falamos de 2, vamos para um outro segmento que é o MFII11. É um fundo imobiliário do segmento de desenvolvimento, tá? É um fundo imobiliário que constrói imóveis para venda, tá? Então o MFI vai nessa estratégia de construção aí para venda. Nos últimos 12 meses, 14,36% de retorno, R$ 13,14 por cota. E esse gráfico, retirado lá do relatório gerencial do MFI 11, é bem interessante porque é um gráfico que mostra os 10 últimos anos desse fundo imobiliário na bolsa. E perceba como, desde agosto de 2013 até setembro de 2023, é um fundo imobiliário
que sempre se mostrou acima dos índices, né? Lógico que tem momentos de queda, como a gente viu aqui, mas quem investe para longo prazo, né? Então um gráfico aqui de 10 anos, conseguiu ter retornos muito acima tanto do IFIX, que é o nosso índice base aí dos fundos imobiliários, quanto do CDI, né, que rege aí o retorno de renda fixa, tá? Então a gente tem aqui em azul escuro o retorno do MFI, em azul, em tom de verde aqui, o IFIX, e nesse azul mais clarinho, o CDI ao longo do tempo. Então perceba como ao longo dos 10 anos ele ficou muito acima dos dois indexadores, tá? Então é bem interessante a gente olhar aqui para esses 3 fundos imobiliários. Quem está buscando fundos imobiliários de alta renda e que trazem um risco moderado, tá? Não vou falar que é risco baixo, porque não são. Nenhum dos 3 fundos imobiliários são de risco baixíssimo. Não, são de risco moderado, mas em contrapartida trazem também bons retornos aqui para a carteira de investimentos. Então, dentro de uma carteira bem diversificada, com outros fundos imobiliários, cabe tranquilamente a algum desses fundos imobiliários ou algo similar a eles aqui dentro da carteira, tá? MFI, Fundo de Desenvolvimento, VGIR, Fundo Imobiliário de Papel, e Habit 11, Fundo Imobiliário também de papel. Aí são 3 fundos imobiliários que nesse momento estão pagando acima da Selic, beleza?